Olá estudante, olá amante da história, eu sou o professor Rafael e este é o canal Investigando a História. Seja bem-vindo. E nesse vídeo vou falar um pouco das navegações espanholas. Mas antes, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe aquele like histórico. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Para compreender um pouco do tema desta aula, é necessário que você conheça um pouco sobre expansão marítima europeia. Se você não conhece nada sobre expansão marítima europeia, clica aqui no cardzinho, tá? Assista lá a aula de expansão marítima europeia e depois você retorne para esta aula, tudo bem? No século XV, os espanhóis estavam lutando contra os árabes para retomarem o seu território. Enquanto os espanhóis lutavam para reconquistar o seu território, os portugueses saíram na frente nas navegações e acabaram por explorar determinados territórios e descobrir novas rotas e até dominar novas rotas de comércio. No ano de 1492, os espanhóis conseguem definitivamente expulsar os árabes da Península Ibérica. O sucesso dos espanhóis só foi possível com a união do Reino de Castela e o Reino de Aragão. Para selar a união dos reinos, ocorreu então o casamento de Fernando II, do Reino de Aragão, e Isabel I, do Reino de Castela. Com a união de Fernando e Isabel, os espanhóis também se lançam ao mar nas expedições marítimas. Com a estabilidade da Espanha e também a centralização do poder, é que o Reino da Espanha consegue de vez financiar a navegação e o projeto de Cristóvão Colombo. O objetivo de Colombo, então, era de chegar ao Oriente navegando pelo Ocidente, ao contrário dos portugueses, que foram para o sul, dobrando o Cabo das Tormentas. Tendo ali plena convicção de que a Terra era redonda, lá no século XV, tá vendo, seus terraplanistas? Né? Lá no século XV, o cara já sabia que a Terra era redonda, né? Então, sabendo disso, tendo convicção de que a Terra era redonda, Cristóvão Colombo queria dar a volta ao mundo chegando às Índias. Mas aí uma coisa aconteceu, o fato é que Cristóvão Colombo não chegou às Índias e sim às Américas, pensando ter chegado às Índias. Ao chegar na América, mas Cristóvão Colombo achava que estava nas Índias, ele começou a chamar os nativos de índios, né? Daí surge até esse nome de índio. Então, Cristóvão Colombo morreu acreditando ter chegado às Índias, mas na verdade ele chegou às Américas. Bem, mais tarde essa ideia de Colombo foi desmentida, né? Então ele chegou realmente nas Américas. O Américo Vespúcio acabou ali disseminando essa informação de que Colombo teria descoberto um novo continente, que na verdade não seria as Índias como Colombo acreditava. E então o continente americano passou a ser chamado de América em homenagem ao navegador Américo Vespúcio. Bem, num primeiro momento, como Espanha e Portugal é que estavam desbravando os mares, investindo em jornadas marítimas, em rotas de comércio, é que houve ali, iniciou um processo de disputa, então houve até conflitos armados entre Espanha e Portugal para decidir quem é que dominaria os mares, quem é que dominaria as rotas de comércio e os novos territórios também que foram conquistados tanto por portugueses como por espanhóis. Então iniciou-se um processo de disputas ali, até conflitos armados para quem dominaria os novos territórios, para quem conseguiria extrair mais riquezas e dominar mais. Bem, após muitos conflitos, muitas disputas, Portugal e Espanha então decidem sentar a uma mesa e conversarem sobre o que fazer. E é então que surge o Tratado de Tordesilhas, tá? Que ocorreu no ano de 1494, dividindo então
determinados territórios. Então uma parte ficou para a Espanha e a outra parte ficou para Portugal. Nesse Tratado de Tordesilhas, então, Espanha passou a dominar o oeste e Portugal passou a dominar todo o leste. Então, esse Tratado de Tordesilhas é que dividiu basicamente o mundo para esses dois países passaram aí a explorar de uma forma bem complexa e tem muitos detalhes aí sobre a expansão marítima europeia, sobre as navegações espanholas e portuguesas. O fato é que mais tarde também, tanto os franceses como os ingleses passaram a explorar e dar diversas investidas no continente americano e também lá no continente africano. Então isso é que basicamente mais tarde se tornou aí no mercantilismo, mas neste meio tempo houve muitas disputas entre esses países de quem controlaria o quê. Então houve muitas investidas dos espanhóis, inclusive aqui no Brasil, dos franceses também, dos ingleses, de quem conquistaria determinado território. E aí fica até uma pergunta, você já parou para pensar por que o Brasil é o único país que fala português e os países que estão ao nosso redor falam espanhol? Deixe aqui nos comentários a sua resposta, se você já parou para pensar nisso também. Então é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui e se você quer saber mais sobre história, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber mais vídeos e ficar ligado nos conteúdos de história. Tudo bem? Muito obrigado então e até a próxima.